Pessoal, grande honra estar recebendo um brasileiro vencedor, vencedor em todas as formas, né, Douglas? Prazer, cara. Prazer. Muito feliz de estar aqui e poder falar um pouco aí da minha trajetória e um pouco dessa minha última conquista aí, que foram os Jogos Pan-Americanos. Você que finalmente conquistou uma medalha de ouro, você que veio de dois bronzes, né, no Rio e no México, né, e finalmente a medalha máxima, né, do esporte, né? Bom, foram, acho que 2007, 2011, que foram os meus dois primeiros jogos, eu estava muito tenso, talvez, às vezes, talvez um pouco ainda imaturo, mas dessa vez eu cheguei muito tranquilo, muito focado e confiante no trabalho que eu tinha feito. Então, também se passaram alguns anos de 2007 até agora. Então, nesse meio período, eu fui campeão mundial 2 vezes, eu tive muitos resultados em Liga Mundial, então acho que isso influenciou bastante, me deu mais confiança e mais tranquilidade para chegar muito tranquilo nesses Jogos Pan-Americanos e conseguir essa medalha de ouro. Para chegar no Douglas, atleta internacional, o Douglas teve um começo lá, né? O menino, sim, o jovem bronze lá, chegou, não sei, começou no colégio, foi num clube, foi num projeto, como é que foi? Bom, eu comecei numa academia próxima da minha casa, aos 7 anos de idade. Comecei porque eu adorava filmes de luta, adorava Bruce Lee, Van Damme, Karate Kid, aquelas coisas de criança, de filme. E após isso, depois de um mês, 2 meses, o professor Eduardo chegou de São Paulo oferecendo karatê na escola onde eu estudava, no Colégio Tradição. E aí eu acabei saindo daquela academia que eu fazia e fui fazer o karatê no contraturno. E fiquei lá, comecei, claro, com competições regionais, depois competições estaduais, até brasileiro, e aí depois fui pegando gosto. E em 2001 entrei para a seleção brasileira, fui para o meu primeiro campeonato sul-americano, e dali não parei mais. Adorei aquilo, adorei viajar, adorei conhecer outros países, adorei estar lutando com gente de outros países, adorei colocar a bandeira do Brasil no peito. E aí dali eu comecei a me dedicar até chegar onde eu estou aí, com resultados tanto em Jogos Pan-Americanos e Mundial. E quem era sua cobaia em casa? Olha, o meu irmão, ele foi uma das cobaias, porque ele também era atleta, ele fez karatê, ele começou o karatê junto comigo, mas quando chegou, depois de uns 3, 4 anos, ele acabou saindo, até por conta de, né, não sei, na época eram muitas viagens, também tinha custo, tinha muita coisa, e ele acabou, eu acho que ele viu que eu me dedicava mais, ele acabou saindo, meu pai acabou me apoiando e eu acabei continuando, mas ele foi durante um bom tempo aí, ele foi minha cobaia aí no início, eu era a cobaia dele e ele minha. Mas os amiguinhos também, o pessoal da rua, o pessoal... Então, o pessoal eu sempre fui muito tranquilo, né, mas sempre tinha um pessoal da rua que depois que ficavam sabendo que eu fazia karatê, eles, não, como é que faz? E a gente brincava e tal, mas sempre muito saudável, sempre fui um cara muito tranquilo, então nunca tive muito problema com isso. E você, um atleta, vencedor, como nós já conversamos aqui, e o que o Douglas pensa para também difundir mais o esporte, né? O karatê, você é um dos defensores, um dos grandes defensores do karatê para entrar no programa olímpico, a gente já vai falar sobre isso, né? E o que você faz, o que você almeja, né, para difundir o esporte, né, para fazer com que o karatê, apesar de ser um esporte popular, mas que realmente esteja no gosto popular, né, assim como o judô, assim como o jiu-jitsu, né? Bom, isso. A mídia está podendo falar, está mostrar, está podendo fazer com que o nome karatê chegue até cada um de vocês, para que desperte aquele sentimento e aquela curiosidade de experimentar a arte. Porque existem muitas academias, existem muitos professores, mas às vezes a pessoa não teve esse contato com a palavra, não teve esse contato com a arte. Então, o que eu procuro fazer é isso, é conseguir mais resultados para o Brasil, consequentemente aparecer mais e poder falar, ó, é um karateca, é o karatê, faça com que o seu filho ou seu amigo pratique, porque não é... Na verdade, essa parte esportiva, essa parte da medalha é uma parte muito pequena do karatê, né? Dentro do karatê, a gente trabalha milhões de outras coisas, desde a parte da parte da filosofia do karatê, de respeito, disciplina, de educação. Então, você vai aprendendo inúmeros valores com a prática da modalidade e, claro, você pode se tornar um atleta também, mas isso que realmente faz a diferença e o que realmente pode, né, influenciar na vida e no desenvolvimento de um menino, de uma criança que comece o karatê e depois chega à parte adulta com essa ajuda do karatê na formação dele. E a sua grande luta
para colocar o karatê no esporte olímpico, né? Como no programa olímpico, né? Como é que está isso? Como é que está o andamento? A gente está conversando um pouco ali antes de começar a entrevista. Bom, agora em setembro tem o comitê organizador dos Jogos de Tóquio. Ele vai indicar algumas modalidades que ele queira que esteja presente em 2020. E o karatê é um esporte que tem grandes chances. O beisebol e o softball são esportes também que são fortes candidatos, até por já estavam nos Jogos Olímpicos, alguns jogos passados depois tiraram, e o Japão também é dos grandes, uma das grandes potências no beisebol, principalmente no softball. Então a gente espera que essa indicação venha dentre 8 modalidades, que o comitê organizador japonês indique o karatê junto com talvez o softball e com o beisebol, para que a gente chegue em 2016 com chances do Comitê Olímpico aprovar essas indicações aí do Comitê Olímpico, do Comitê Organizador japonês. Então é uma batalha muito grande. O que a gente pode fazer é estar cada vez mais mostrando o karatê, divulgando o karatê. Os Jogos Pan-Americanos foi muito divulgado para o mundo inteiro, então talvez isso ajude a melhorar a visibilidade da modalidade. Tivemos também alguns meses atrás os Jogos Europeus, que aconteceram no Azerbaijão. Foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos Europeus, e o karatê esteve presente, muito bem organizado, muito bem disputado, uma competição maravilhosa que também fez diferença. Foi apresentado isso para o comitê organizador japonês. Então a gente está nessa batalha de cada vez mais mostrar o karatê e nessa torcida para que nessa primeira luta aí, que vai ser essa indicação, o comitê organizador de Tóquio indique a modalidade para ser votada em 2016 e quiçá entrar nos Jogos Olímpicos de 2020. O karatê é um assunto que deve acontecer muito dentro de casa, né, Douglas? Você, a esposa. Bastante. Ela foi uma das maiores atletas brasileiras aí dentro do karatê, hoje técnica da seleção brasileira. Então é complicado não falar de karatê, é muito difícil. Nós tentamos, às vezes a gente fala assim, hoje a gente não vai falar. Hoje a gente vai falar de qualquer outra coisa menos karatê, mas não dá 10, 20 minutos, já surge o assunto. E a gente acaba, é impossível, nós vivemos isso, a nossa vida foi construída com base do karatê, então é impossível não falar. A gente tenta aguentar, mas sempre acaba surgindo o assunto. E ela opina muito, né, na sua técnica, na forma que você está lutando, ela faz muita observação em cima das lutas, né, que você participa? Bastante, bastante. Hoje é minha principal técnica, há mais de 5, 6 anos, é minha principal técnica. Nós constantemente assistimos lutas, ela vê os meus erros, vê o que eu posso melhorar. Muitas vezes não é parte técnica, é mais parte tática, então é a parte que tem que ser analisada com mais detalhes, tem que ver, nessa situação aqui eu errei isso, naquela situação eu errei aquilo. Então a gente faz muito esses estudos, estudando os outros atletas também que eu vou competir, para que eu chegue preparado para lutar com um atleta que não me surpreenda, né? Então essa parte de estudo, de treino, dessa parte tática é muito importante. A gente sempre pega bem pesado nessa parte. A cobrança às vezes é até maior, né? A cobrança sempre é muito maior, até porque eu costumo dizer que assim, quem mais cobra do atleta é ele mesmo, né? Eu que vivo no alto rendimento, a cobrança é muito maior de você do que às vezes externamente. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas externamente estão cobrando muito, mas pior que isso é o atleta mesmo. O atleta que ele é dedicado, ele é focado, ele é o maior cara que cobra dele mesmo. Então eu todo dia me cobro muito, cada treino eu tento me cobrar para fazer melhor. Então isso tem que ser bem dosado também para não passar do ponto, mas essa cobrança é interna e, claro, com a Lu ainda, essa cobrança dela é sempre, né, um pouquinho mais pesada, mas a gente sempre leva isso numa boa para realmente ter um bom resultado e chegar sempre bem preparado. O esporte aqui em Florianópolis, qual é o cenário esportivo em Florianópolis? Não só o karatê, né, mas como um todo, né? Bom, é um cenário que vem crescendo bastante. Nós temos muitos atletas que estão surgindo de várias modalidades, mas como sempre a gente precisa cada vez mais fomentar o esporte municipal. Cada vez mais a gente precisa estar auxiliando, porque na verdade o esporte não é só para formar atletas, o esporte é para salvar vidas também. Então eu vejo muitos projetos que existem em alguns morros, em algumas situações de risco, que são projetos maravilhosos, até com artes marciais, com jiu-jitsu, com judô. Já vi outros projetos com outros esportes, com escolinha de futebol. Isso é perfeito.
Quanto mais a gente conseguir fomentar isso, a gente pode pescar um atleta ou outro, que normalmente vai acabar aparecendo, mas principalmente a gente tira essas crianças e essas pessoas dessa área de risco e ensina para elas o que é um esporte. Se ela quiser melhorar, ela vai ter que se alimentar bem, vai ter que dormir bem, vai ter que ter disciplina, vai ter que saber alguns valores que o esporte acaba ensinando inconscientemente, e isso realmente faz com que a gente não só forme atletas, mas forme pessoas também melhores. Acho que todo o orgulho do atleta, além de ouvir o hino, carrega a bandeira, sobe no pódio, é mostrar isso aí que está na sua mão, que é a medalha de ouro, né, cara? Essa é a coroação de qualquer atleta, mas isso daqui, junto com o pódio, junto com o hino, não tem sensação mais gostosa e uma sensação mais gratificante que você poder subir num pódio com a bandeira no alto, cantando o seu hino, e voltar para casa com essa memória física, digamos assim, que você pode pegar e falar, não, com essa daqui eu conquistei com muito suor e com muita batalha. E então isso realmente faz muita diferença quando você chega em casa e olha lá e você sempre lembra de tudo que você passou. Isso é uma sensação maravilhosa. Essa já tem um destaque especial. Essa já tem um destaque especial no quadro ali, né? Ela já tem um lugar no quadro. Bem que eu não consegui colocar ela ainda, que eu tô saindo, desfilando com ela ainda, mas daqui a pouco eu vou parar e vou colocar ela lá no lugarzinho dela, que já tem um lugarzinho guardado. E que, se Deus quiser, em 2020 você possa carregar uma olímpica, né, cara? Olha, é um sonho. Então, claro, vamos batalhar para que isso aconteça e, se Deus quiser, transformar esse ouro pan-americano, quem sabe, num ouro olímpico. Então vamos falar sobre a final pan-americana. Foi um venezuelano, né? Outro venezuelano. Como é que foi essa final? Como é que foi a preparação antes, né? Até chegar ali, a parte psicológica, né? Todo o cenário ali até chegar à luta. Bom, eu tinha lutado já com esse atleta venezuelano no Campeonato Pan-Americano de Karatê, que tinha sido 2 meses antes dos Jogos Pan-Americanos. Então eu já conhecia ele, e ele ganhou uma semifinal contra o atleta colombiano, que era o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos, ganhou muito bem. Então eu já tinha lutado com ele, mas também já fiquei mais atento. E também acabei chegando na final lesionado. Na verdade eu me lesionei na segunda luta, eu acabei tendo um estiramento no posterior de coxa, então acabou me limitando em algumas técnicas, acabou me limitando. Mas quando eu cheguei para fazer a final, eu falei, não é qualquer lesão, não é nada que vai me tirar a oportunidade de agarrar esse ouro. Então, quando eu entrei para lutar, eu fui 100% agressivo. Eu falei, não, eu tenho que decidir essa luta nos primeiros segundos, no primeiro minuto essa luta já tem que ter decidida, e estava. Então, com menos de 40 segundos eu já tinha feito 2 pontos, com chute na altura do tórax. Então, isso já me deu uma tranquilidade para conseguir administrar todo o resto da luta, e depois também conseguir marcar mais outros 2 pontos, que aí finalizou, literalmente com chave de ouro, a minha consagração dessa medalha de ouro. Douglas, muitíssimo obrigado. Parabéns pela conquista, tá? E que muitas outras apareçam por aí também. Obrigado pelo espaço, e obrigado pelo apoio aí de todos os catarinenses, principalmente aí do pessoal de Florianópolis. Obrigado.